Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do CEL Talks, do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral, o CEL, da Universidade Federal do Paraná. Um espaço de discussão e reflexão sobre os temas que permeiam a nossa área de pesquisa. Hoje, aproveitando que estamos no mês das mães, vamos falar sobre maternidade e a participação das mães na política. Para isso, recebemos a doutora Renata Albuquerque, que é mãe do Vicente e do Otávio, antropóloga, professora da Faculdade Casper Líbero, pesquisadora do CEL e também do Núcleo de Pesquisa Diálogos Interseccionais e Epistemologias Latino-Americanas, da USP. E o Matheus Trevisan, que é cientista social e comunicador político, trabalhou em diversas campanhas eleitorais e foi assessor parlamentar entre 2019 e 2022, atuando como coordenador de comunicação no mandato da deputada Sâmia Bonfim. Tudo bem com vocês? Olá, boa tarde. É bom estar aqui com vocês, gente. Olá, muito prazer, muito legal estar aqui com vocês também. Nós que agradecemos. E para iniciar o nosso debate, gostaria de falar sobre como tem sido essa relação entre a maternidade e a carreira política das mulheres. A gente sabe que as mulheres estão conquistando espaços importantes no mercado de trabalho. A legislação trabalhista garante às mulheres o direito à licença maternidade, mas, apesar desses avanços, para as que entram na política representativa, esse direito se apresenta de forma mais difusa. E a maternidade acaba sendo uma barreira para que as mulheres possam construir uma carreira política ou ainda ascender a postos mais importantes dentro dos partidos e das casas legislativas. Professora Renata, gostaria que você nos falasse um pouco sobre este contexto. Os avanços que conhecemos são suficientes para garantir o direito das mulheres mães à atividade política? Oi, Karina. Agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e tratar desse tema que me é tão caro, né, como pesquisadora e como mãe também, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o espaço público da maternidade, né, como que a maternidade se apresenta como um assunto de interesse público, isso sempre me comove bastante. Sobre os avanços, eu acho que nós temos alguns avanços legislativos, né? Temos alguns avanços em termos dessa legislação que trata da maternidade, que são importantes, como a garantia da licença maternidade, por exemplo, isso aparece na CLT, a gente tem algumas iniciativas interessantes aqui no Brasil, a empresa cidadã, né, que tenta, de alguma forma, facilitar e ampliar um pouco a licença maternidade para os 6 meses, como deveria ser para todas as mulheres, mas não é um cenário ainda que permite o pleno desenvolvimento das atividades profissionais das mulheres, né? Principalmente das mulheres que estão inseridas na política. Eu acho que isso tem bastante a ver com a dificuldade que os poderes, muito ocupados pelos homens, né, que essas instituições políticas têm em reconhecer quais são as tarefas de cuidado, né? É muito difícil reconhecer, muito difícil que essas instituições consigam, de fato, criar ambientes, por exemplo, favoráveis para uma troca de fralda, ou para garantia da amamentação, para ordenha de leite materno, né? E essa dificuldade de entender o que envolve o cuidado de uma criança, o cuidado de um bebê, acaba dificultando, né? Que sejam ambientes preparados para receber mulheres que são mães ou homens que são pais, enfim, pessoas que cuidam de crianças, né? Por outro lado, a gente pode pensar ainda na própria dimensão de gênero do problema, né? As mulheres, elas acabam absorvendo historicamente a carga desse trabalho, e isso tudo é feito muito dentro de casa, né? A maternidade, ela é tratada bastante como um assunto privado, familiar, individual, então a gente ainda tem bastante dificuldade de aceitar e de discutir essas questões todas no ambiente público, no ambiente político. Até porque esse cuidado está muito relacionado ainda à figura feminina, né? Então,
você citou aí pais que numa dessa precisam de um fraldário, né, de um espaço assim, mas isso às vezes fica muito longe, né, do inconsciente coletivo, porque ainda está muito ligado o cuidado, né, com a figura feminina. Sim, eu acho que são coisas que vão se acumulando, né? Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, as mulheres têm mais dificuldade de desempenhar tarefas políticas, né? Ou seja, a política institucional ela é muito machista ainda e segrega as mulheres. Os nossos números, eu estava até revisando isso com o Matheus outro dia, né? Matheus, nossos números no Brasil ainda são tristes nesse sentido, né? O percentual de mulheres que está na Câmara, o histórico, né, que a gente tem de mulheres, governo estadual, mulheres, acho que atualmente nós temos quantas mulheres prefeitas no Brasil? 3? Uma governadora, Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, e nas Pois capitais apenas uma no Tocantins, né, em Palmas. Então, já existe esse cenário, né? Quando a gente soma essa questão de gênero, da dificuldade estrutural das mulheres de acessar o ambiente político, a dimensão dos cuidados, né? Aí a gente tem um cenário bem preocupante mesmo. E aí a gente está falando de instituições que até pouco tempo não tinham sequer banheiros femininos, né? Pois é. Acho que faz pouco mais. Eu estava revisitando agora as principais notícias sobre isso e vendo que apenas em 2016, no Senado Federal, se construiu um banheiro feminino no plenário. E acompanhando, inclusive, né, dentro da experiência que eu estou tendo com a deputada Sâmia Bonfim, a experiência de maternidade dela, é muito impressionante observar como a estrutura legislativa não dá a menor condição para o exercício da maternidade, seja durante, né, a fala, né, que é o ofício principal de um parlamentar, não conseguir, às vezes, precisar que um assessor ou que alguma outra pessoa possa ficar com a criança, mas mesmo no próprio ambiente do gabinete, né? Por exemplo, a Sâmia, a sala dela no gabinete dela ficou metade destinada ali os brinquedos, a toda a estrutura para poder atender o Hugo, que é o filho dela. Isso no caso específico dela, que o Glauber Braga, deputado, também, o pai do Hugo também é deputado. Então, se cria toda uma situação em que ambos estão circulando pelos espaços da Câmara com uma criança, sabendo que, por exemplo, as sessões vão até 1, 2 da manhã em alguns momentos da semana. E não tem babá que fique, né? Não tem possibilidade que isso possa ser... isso acaba excluindo, de fato, na prática, o exercício parlamentar de pessoas que estão ali no puerpério ou sendo mães e pais de crianças muito pequenas, né? Ô, Matheus, foi agora, né, no retorno da licença maternidade da Sâmia, inclusive, que começaram a considerar a licença maternidade, né? Como é que foi essa história mesmo? Foi. A gente, foi uma grande batalha que precisou ser dada, porque durante o período de licença maternidade, e recentemente a gente teve algumas parlamentares, algumas deputadas que foram mães, a deputada Áurea Carolina, a deputada Thalíria Petroni e a deputada Sâmia. E em todos esses momentos, mesmo no exercício legal da licença maternidade, que é reconhecido hoje em dia, nos painéis de votação o nome aparecia como ausente, o que fazia com que nas votações importantes a deputada fosse cobrada. Poxa, mas você faltou numa votação tão importante, porque o seu nome está lá escrito como ausente. Então foi toda uma batalha, a gente teve que fazer requerimento à mesa, não adiantou, teve que fazer uma pressão muito grande, inclusive dos movimentos de mães, né, que sempre acabam sendo negligenciados, acabam não sendo tão ouvidos, para conseguir aprovar um projeto de decreto legislativo que colocou no painel de todas as deputadas que daqui em diante venham a exercer a licença maternidade, não mais ausente, mas sim licença maternidade. E foi uma opção também, né? Poderia simplesmente ter ocultado o nome, mas a opção de se colocar licença maternidade no painel para fazer essa marcação política também de que essa condição ela é real e tem deputadas que exercem ela, e, enfim, tem todo o direito e deveriam ser respeitadas nessa opção que tomam, né? Não, é muito doido, né? Porque é o que que eu estava falando agora, né? A instituição nem imagina a possibilidade de ter uma mulher mãe exercendo um cargo legislativo. Estava me lembrando agora da prefeita de Palmas, não é? Acho que foi a prefeita de Palmas que a legislação municipal não previa a licença maternidade no caso da prefeitura. Né? Ninguém tinha imaginado essa possibilidade, ela teve que cumprir uma agenda
política com 10 dias de parida. Porque não tinham imaginado essa possibilidade, com um bebê de 10 dias, imagina só. Né? A Luciana Pan, que é a nossa líder aqui do CEL, ela tem, inclusive, né, um livro sobre campanhas eleitorais para mulheres, e ela fala que esses espaços políticos, eles são, os horários, né, as reuniões, elas são pensadas todas dentro da lógica masculina, né? Assim, uma sessão que vai até meia-noite, 1 hora, para quem tem um bebê, como o Matheus estava falando, é algo, assim, impossível de você conciliar, a não ser que o bebê esteja contigo lá na Câmara, como é o caso da deputada, né? Sim. Sim, sim. E para além né, dessa questão da própria do exercício da atividade legislativa em Brasília, né, mais institucional, também tem toda a mudança das agendas nos estados, nas localidades, enfim, de fato, como que o exercício parlamentar ele também se modifica, né? Porque as entrevistas são marcadas no horário do almoço, né? Nos horários ali que não tem sessão. Então, tem uma pouca, às vezes precisa ir numa emissora, precisa dar alguma entrevista e enfim, a própria imprensa também precisa acabar se preparando mais, eu acho, na minha avaliação, para conseguir atender. Porque, por exemplo, aconteceu momentos em que a Sânia tinha uma entrevista marcada e o Hugo começou a chorar, enfim, criança, né? Muito pequena, e ela precisou desmarcar. E aí gera todo aquele constrangimento, aquele mal-estar, como se ela se sentindo culpada por isso. Né? Então, de fato, a gente vai percebendo por esses pequenos detalhes, que não são detalhes, né? Eles acabam revelando um problema estrutural, o quanto que essa função, né, de deputado federal, de senador, né, cuja flexão, inclusive, é difícil de você fazer, quer dizer, é Câmara dos Deputados, né, acaba, de fato, sendo pensada para que esse tipo de situação não aconteça mesmo. Né? E a gente que está na retaguarda, fazendo a comunicação, dando todo o suporte, todo o apoio, a gente acaba também percebendo muito, né, que crianças não são bem-vindas ali. Às vezes a gente tem que pensar, de fato, aquele espaço, como que uma criança naquele espaço também pode se desenvolver, enfim, também é um espaço muito pouco acolhedor, né? Então, é um problema tanto para quem exerce, né, para a mãe, e para a própria criança, né? Que aí, então, se não é pensado para a mãe, muito menos para a criança. E isso sem nenhuma garantia. Ai, desculpa, Karina. Só fiquei pensando que isso sem nenhuma garantia de que outros espaços ou de que sejam oferecidos. Né? Então, você coloca os parlamentares, no caso, as parlamentares, numa sinuca, né? Porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que, né, talvez no plenário da Câmara não seja o melhor lugar para estar um bebê, se você tem uma sessão até mais tarde, né, se você não modifica os horários, se você não modifica a estrutura do exercício da profissão, você está excluindo sistematicamente aquelas pessoas. Né? Sim, e aí a parlamentar precisa contar com uma rede de apoio, né? Geralmente as famílias, né? Assim, já conversei com parlamentares com filhos pequenos que falam que se não fosse a família poder ficar até mais tarde, enfim. Então tem toda essa situação. Agora eu fico pensando, no caso, uma parlamentar, uma deputada federal, enfrenta uma situação dessas, né? A gente está falando de um universo de quantas mulheres que trabalham no Congresso Nacional, né? Então, assim, também tem as servidoras, as assessoras que trabalham lá, que imagino que passam também por isso, né, Matheus? Com certeza, e são justamente elas que acabam acolhendo as deputadas, as poucas deputadas que ainda fazem exercício desse tipo de licença, a acolhê-las nesse momento, né? Então, uma das coisas que eu acho que são mais importantes, que a gente exercita muito nesse momento de comunicação política, de figuras em maternidade, que é perceber que, por mais difícil que seja, né, a conciliação entre a atividade política com a maternidade, ainda sim existe uma estrutura. Existem pessoas que estão ali para ajudar, existe uma visibilidade, né, que pode ser dada nesses casos e vem sendo cada vez mais aberto espaço para se visibilizar. Acho que essa própria conversa aqui também vai muito nesse sentido. Mas e as mães anônimas, né? E as trabalhadoras, justamente como você mencionou, que estão na retaguarda ou nem isso, né? Que estão em estado de trabalhos precários, etc. Então, a nossa função, eu acredito, falando como comunicador, é justamente utilizar esse momento em que a deputada, a figura pública, está nesse estágio para mostrar, né, que é um problema real. Não é um problema, é uma situação real, né, que não deveria ser encarada como um problema, mas acaba sendo por conta, enfim, das estruturas e do próprio sistema econômico que a gente vive. Né?
Sim. Sabe que eu estava pensando numa coisa aqui, Matheus, te ouvindo, porque queria até aproveitar que estamos aqui para discutir mais também sobre isso, se você me permite, Karina, fazer uma pergunta para o Matheus, porque no contexto das redes sociais, né, existe toda uma outra agenda de responsabilidade do, né, parlamentar, digamos assim, né, de transparência, né, então um acompanhamento aí cotidiano da vida do parlamentar. E a gente aqui, né, o eleitorado, a gente espera, né, um parlamentar ativo, com presença nas redes, espera acompanhar. O que acontece no caso da maternidade, né? Você tem uma criança aí, um bebê pequeno, no caso de vocês, né? São 4 meses de licença, né, na Câmara. Então, as atividades parlamentares retornam com o bebê pequeno, o Glauber antes ainda, né, já no exercício da sua função, o filho deles semanas, né? Não sei se tem licença paternidade? Tem muito pouca, eu acho que são de 5 dias. Inclusive, eles, tanto a Sâmia quanto o Glauber, puseram juntos a criação do Estatuto da Parentalidade, que para criar a licença parental, para excluir a figura da licença maternidade, da licença paternidade, mas que seja uma licença parental, para que os responsáveis, né, inclusive pensando em crianças que acabam sendo adotadas, enfim, de casais homoafetivos, que possam, de fato, exercer esse cuidado de maneira paritária, como for melhor, de acordo com a vida do próprio, enfim, da família, né, constituída ali para cuidado da criança. Mas sobre isso que você estava falando em relação à rotina e como isso se expressa nas redes, né, o modo como as pessoas acompanham, eu acho que é uma mudança a começar pela própria gestação, né, que se abre um leque de possibilidades, né, de conscientização ou de problematização muito importante, né, desde da importância do Sistema Único de Saúde, né, dos profissionais, às vezes, de saúde envolvidos, né, na obstetrícia, as doulas, enfim, todos coletivos, né, que trabalham no tema do parto humanizado, toda uma miríade de profissionais, muitas vezes ocultos, né, para o grande público, que a gente ganha a possibilidade de poder falar sobre eles, sobre elas, e valorizar. Né? Eu acho que o exercício, né, dessa fase tão bonita, né, essa fase da vida, né, da figura pública, eu acho que ele é melhor utilizado, né, quando ele também tem essa responsabilidade de saber que não se trata simplesmente de um caso individual, né, inclusive de uma jornada do herói, falando em termos de comunicação, né, da superação, de que no final tudo dá certo. Não, é uma situação né, que deveria ser não deveria ser tão exógena, né? Não deveria ser algo que causasse espanto nas pessoas, mas causa. Né? Causa ver uma figura que está ali no parlamento, uma figura de uma mãe amamentando na tribuna da Câmara dos Deputados, como a deputada Thalíria fez recentemente, como a Sâmia já fez em algumas comissões, é algo que causa um estranhamento, né? Muito de admiração, mas existem ataques, né? Quantos ataques a gente já não respondeu comentários muito violentos, né, dizendo que, poxa, mas você deveria estar em casa cuidando da sua criança, isso não é lugar para ele, etc. Como se fosse uma opção, né? Quer dizer, então, não pode ser mãe, a figura pública que está ali no exercício do seu mandato, e pensar, inclusive, né, como que o trabalho híbrido, né, o trabalho remoto, a pandemia, enfim, essas sessões virtuais acabaram facilitando um pouco, entre aspas. Mas agora que se volta no tema do presencial, a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Inclusive, quer dizer, quando a criança acaba ficando um pouquinho mais velha, indo para a escolinha, etc., como é que fica? Vai ficar afastada da mãe durante esse período, né? Tem uma série de reflexões que eu acho que o fato de terem mais mulheres na política, por conseguinte, mais mães na política, né? Porque é isso. Tinha pouca mulher na política. Consequentemente, tinham poucas mães. Quanto mais mulheres, mais mães vão acabar tendo e mais necessidade da legislação ir se aperfeiçoando para poder fazer com que o exercício do poder político possa atender essas necessidades e hoje não atendem. Então, conversando muito com a Sam, ela diz que agora que ela de fato sente na pele, enfim, percebe, né, no cotidiano dela as dificuldades, ela tem muito mais capacidade de formular sobre isso, né, de pensar, de dialogar, de chamar pessoas para conversar. Então, de fato, estar ali, né, pessoas que estão nessa situação é muito importante para fazer com que a legislação avance, porque senão, né, fica difícil, né, pensar, né,
têm responsabilidade dentro das suas próprias casas, possam exercer esse papel de legislar a favor das mães, né? Com certeza. E aí a gente pensa, né, se na Câmara Federal isso acontece, imagina a realidade nas câmaras municipais, Brasil afora, nas assembleias legislativas, né? E é um senso comum de que a mulher tem que realmente adiar sua própria vida, né? Enquanto está exercendo um mandato. Não faz o menor sentido, porque faz parte da vida, deveria ser algo naturalizado, como você disse, né, Matheus? Como que vocês trabalharam e o que você diria assim para a gente poder colocar? Inserir a maternidade na comunicação política. Você citou aí já alguns exemplos, né? De redes de contato, redes de apoio e também postagens, até algumas ofensivas que vocês tiveram que responder. Mas qual seria o caminho para isso, para a gente inserir de fato a maternidade na comunicação política das mulheres? Uma das coisas que a Sâmia conversa muito com a gente, que acho que ela é quem melhor consegue, né, orientar a comunicação no sentido de dizer por onde agir. Uma das coisas que a gente mais conversa é justamente não novelizar muito a maternidade, ou seja, não fazer uma referência da mãe como heroína. Isso é algo que a gente tenta trabalhar muito, para não mitificar e para não acabar passando um pouco como se fossem problemas que individualmente a parlamentar conseguisse superar pela sua força, pela sua coragem, pelas suas qualidades individuais. Acho que essa é a principal orientação que a gente teve nesse momento, que a gente parou para refletir, né? Bom, como é que a gente vai lidar agora tanto com o processo de gestação, em que ela não estaria presente, né? Estaria ali um pouco afastada. Como é que a gente faz para não espetacularizar tanto? Né? Porque é óbvio, as pessoas querem ver o que ela está fazendo, querem ver ali o cotidiano, mas é uma situação em que eu acho que também a gente precisa dosar bastante, sabe? Ter ali um bom senso do quanto se exibe e do quanto se resguarda a vida particular, sabendo que é uma criança em etapas de desenvolvimento, inclusive pensando na própria segurança da criança, né? Da segurança da própria Sâmia, pensando na rotina familiar, etc. Então, acho que o principal nesse caso é justamente mostrar que o exercício da comunicação, que a comunicação, o exercício da política para figuras públicas mães deve servir principalmente para fortalecer, né, o sistema único de saúde, mas em outros lugares do mundo também existem parlamentares, figuras públicas mães que exercem essa maternidade de maneira política, né? Não é simplesmente mostrar a maternidade, mas todas as exibições que se fazem, né, todos os conteúdos que são produzidos com a criança, com o maternar, eles devem ser acompanhados de uma reflexão, né, de uma proposição, de um convite ao diálogo, e principalmente para tentar estabelecer pontes com mães que não estão necessariamente ligadas na política, né? E aí eu não digo nem por questão ideológica mesmo, tentar pontos ideológicos, mas pontos mesmo de fato para que essas mulheres possam perceber que existem redes de apoio, que ela pode ter ajuda e que pode exercer a sua própria maternidade de maneira menos solitária. Então, uma das coisas que a gente mais busca estimular é a Sâmia, toda vez que passa por alguma... Enfim, ela faz questão de divulgar o grupo de apoio de Douglas, que prestou apoio para ela durante a gestação, falar do tema da educação ali da primeira infância e buscar ali modos, inclusive, de ir avançando enquanto mãe, aprendendo junto com essa coletividade que se forma ao redor dela. Então, acho que exercer, de fato, uma maternidade, uma comunicação sobre maternidade, né, de maneira crítica, né, sabendo que o exemplo individual ele é só um chamariz, né, ele é só uma oportunidade para reflexão, porque, de fato, a deputada que exerce a maternidade, ela vai enfrentar dificuldades, mas ela vai conseguir superar, tem uma estrutura, tem um apoio. Mas como é que a gente faz com que esses conteúdos que chegam longe, que atingem milhões de pessoas, eles podem ajudar minimamente uma mãe no interior do Brasil, numa periferia, que possa se sentir, bom, talvez eu possa estar lá em algum momento porque eu também sou mãe, ou talvez eu possa exercer a minha maternidade de uma maneira menos precária, menos solitária, enfim, mulheres que vivem em situação de violência. Eu acho que é politizar o tema no sentido de conscientizar as pessoas e mostrar que
existem... O poder público tem obrigação de avançar, de pensar, expor as limitações né, da legislação atual, mas também pensar em fortalecer aquilo que já existe, né? Porque tem muita gente fazendo grande trabalho, né? Muitas redes de apoio. Eu acho que é por aí, mais ou menos, né? A gente conseguir não espetacularizar a maternidade, não fazer a jornada do herói, não criar heroínas, né? Nem guerreiras, mas pessoas de carne e osso, pessoas de verdade que às vezes simplesmente gostariam de jogar tudo para o alto e não participar da entrevista e não ir para o dia da sessão, porque estão cansadas, né? E eu acho que mostrar esse cansaço também é algo que a gente foi buscando fazer bastante para não glamorizar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Estamos cansadas, as mães estão cansadas. Não, acho que tem uma outra coisa também que vocês fazem, né, que o mandato faz muito bem com a comunicação da Sâmia, que é abrir espaço para reconhecer diferentes experiências de maternagem, né? Da gente também não... porque é um lugar difícil, né? Tem que cumprir com várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu acho que a parlamentar, né, a mulher política eleita, ela, enfim, ocupa um lugar de referência, né, uma liderança, digamos assim. Então, esse exercício, né, esse esforço de localizar a maternidade diante de uma agenda de política públicas, ele é crucial, né, para falar, olha só, a gente precisa de mais garantias, tem algumas coisas que precisam acontecer, né? O parto ele precisa ser pensado de outro jeito, a amamentação precisa ser protegida, não é? Então, tem algumas questões aí que são desanuviadas, né? São colocadas no primeiro plano, isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, me parece que é um desafio interessante, né? Que, ao mesmo tempo que você cria referências importantes, que você propõe, né, outros paradigmas de saúde pública, de saúde integral, né, de saúde humanizada, você também não pode universalizar essa experiência, né? Abrir um certo espaço para que diversas mães, né, com experiências e com configurações familiares diversas possam se reconhecer de alguma forma, né, em suas diferenças, em suas particularidades. Então, essa sensibilidade, né, essa preocupação de não universalizar a maternidade, também acho que é um cuidado interessante, né, da gente levar em conta. É reconhecer a situação de privilégio que ainda assim se encontra, né, uma figura que chega no espaço de poder, por mais que seja diminuída entre os pares, ocupa, assim, uma posição de privilégio na sociedade, né? Então, tem que ter o bom senso de saber também que existem pessoas... Não dá para universalizar, como você falou. Sim. Tá certo, eu agradeço muito a participação de vocês. O Cell Talks fica por aqui. Eu agradeço a participação da professora doutora Renata Albuquerque, do cientista social Matheus Trevisan, e eu lembro que você pode acompanhar as pesquisas relacionadas a este e outros temas envolvendo campanhas eleitorais e comunicação política nas redes sociais do CEL, no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, no canal Punk. No SoundCloud e no Spotify, você encontra todos os episódios do nosso podcast. Até a próxima!